disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Deus é bom. Você trouxe a sua Bíblia? Vale se tiver no celular e no tablet também, amém? Vamos orar e pedir para Deus dar para nós hoje uma palavra forte e abençoada para nossas vidas. Vamos todos? Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Espírito Santo, eu estou precisando do Senhor para poder transmitir uma revelação, uma mensagem, uma palavra. E eu confio em Ti para fazê-lo. Eu confio em Ti para impactar a vida das pessoas. Eu confio em Ti para transformar a vida das pessoas, para edificar a vida das pessoas. Eu confio em Ti, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Hoje eu quero contar uma parte da história da minha vida que talvez vocês não conheçam. Talvez a maioria de vocês não sabem. Mas eu quero falar delas. E eu acho que chegou a hora de eu começar a falar algumas coisas nesse sentido. Já chegou o tempo. E eu creio que vai abençoar a vida, a sua vida e a vida das pessoas que vão ouvir essa palavra. Eu creio que essa mensagem vai abençoar a vida de muita gente por aí, amém? Aleluia. Você encontrou? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Almeida Revista e Atualizada é a versão da minha Bíblia. E ela diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vou ler de novo. Vou ler agora só a primeira parte do versículo e nós vamos ficar com ela. Amém? Amém? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia! Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Queridos, deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu nasci em 1977. Em 1989, eu estava com 12 anos de idade. E eu tinha um caroço aqui atrás da orelha, um caroço, uma massa, estava ressaltado aqui. E eu fui no hospital para ver do que se tratava. Eles fizeram alguns exames, fizeram uma biópsia, na verdade, cortaram um pedaço daquilo, para descobrir do que se tratava. E foi descoberto que era um câncer maligno. Então, nos anos de 89 e 90, eu passei no hospital, indo e vindo, fazendo uma cirurgia após a outra. E quando estava fazendo já a quarta cirurgia, porque eu considero a biópsia também uma cirurgia, então eu estava fazendo a quarta cirurgia. Mas antes de fazer aquilo, como ele era um tumor maligno, um câncer, e ele estava enraizado nos nervos, ligamentos e músculos aqui, e aqui você sabe que nós temos por aqui em algum lugar a veia que está conectada, ligada ao coração. Então, os médicos disseram para minha mãe que era uma cirurgia de risco, essa última tentativa, e se eles não fizessem, o câncer ia dominar completamente o meu corpo, e eu morreria, mas eles disseram que havia uma chance, talvez, de sobreviver, arrancando aquele tumor. Então eles queriam fazer a tentativa, mas a minha mãe precisava autorizar que eles fizessem essa cirurgia. Isso em 1990, época de Copa do Mundo, eu me lembro de estar lá naquele hospital. E os médicos fizeram a cirurgia. Eu lembro que o pastor da igreja onde eu congregava, eu fui criado na igreja, e o pastor da igreja, ele teve uma visão de
alguém, uma mão com bisturis de ouro que estava fazendo a cirurgia, a igreja estava orando por mim, eles estavam todos orando por mim, eu tinha já 13 anos nessa época, e tinha visto isso, o pastor tinha visto isso, tinha falado para minha mãe, e que aconteceu o seguinte, eles fizeram a cirurgia tinha sido um sucesso, exceto por uma coisa, eles precisaram cortar nervos, ligamentos ou talvez músculos, e eu tinha ficado livre do câncer, porém, agora eu estava com paralisia facial. 13 anos, tudo cortado, porque a cirurgia ela foi cortada assim, até aqui, e ela foi cortada até aqui, tudo cortado, e com paralisia facial do lado esquerdo, não podendo fechar o olho, não movimentando o lado esquerdo, com o ombro dormente, a mão que eu tive que fazer fisioterapia, e eu saí de lá. E a parte da minha história que eu quero contar é justamente nesse ponto onde eu passei 13 anos da minha vida tendo um sorriso perfeito, como qualquer pessoa. E como adolescente, de repente, agora eu não tenho mais o sorriso perfeito. A minha boca vinha até aqui. E agora, as coisas começaram a ficar esquisitas para mim. Por quê? Porque eu comecei a ser tomado por um complexo de inferioridade, por um complexo, sabe? Eu comecei a ser tomado por aquele sentimento de que agora as pessoas vão rir de mim, agora não vai ser muito fácil. E de fato, começou a ser assim a minha história. Começou a ficar assim. Sabe, porque nós, como jovens, como adolescentes, a gente está lá na rua brincando e daqui a pouco a gente tem aquelas brigas, sabe? Briga de criança, de adolescente. Então a gente tem aquilo. Mas, quando eles me xingavam e diziam para mim, boca torta, aquilo acabava comigo. Aquilo me desmantelava, me humilhava, me massacrava. E eu fazia qualquer coisa para que ninguém me chamasse dessa forma, porque aquilo era ruim demais para mim. Era ruim demais. Então, eu comecei a agora ter que viver de uma maneira diferente da que eu estava acostumado. Eu comecei a ter que viver agora tentando me adaptar a uma nova, eu não sei se eu posso dizer uma nova forma de vida, eu não sei como que é explicar isso, eu nem falo muito sobre isso, mas eu preciso falar porque eu sei que isso vai abençoar a vida de pessoas. Eu comecei a viver ali na rua, e sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, na escola, quando eu tinha essa idade ainda, 13 anos, porque depois que eu passei pela cirurgia, em 1991, eu tive que voltar para a escola. E lá na escola, em 1991, eu estava lá e bagunçando como qualquer criança, como qualquer adolescente. E sabe o que aconteceu? A professora me chamou daquilo que ninguém poderia me chamar. E você não sabe, aquilo acabou comigo. E a minha mãe sabia o que aquilo faria comigo, e ela quis ir lá na escola brigar, ela me tirou da escola. Foi nessa época que eu fui morar lá no Vista Alegre com a minha irmã. A minha mãe ia fazer qualquer coisa para me agradar, e como eu queria morar com a minha irmã, ela me deixou morar lá com a minha irmã. E aí começou a minha história agora de superação. Porque lá naquele lugar onde eu estava morando, acontecia as mesmas coisas, e eu passava pelas mesmas coisas. E eu comecei a entender uma coisa: eu vou ter que vencer isso. Eu vou ter que superar isso. Mas como que eu vou fazer para superar isso? E sabe, queridos, aquilo começou a talvez gerar uma carência em mim, algo assim. Numa briga na rua, então eles me atacavam, eles me venciam quando eles diziam boca torta. Eu pensei, o que eu vou fazer? As pessoas dizem que quando, por exemplo, uma pessoa é cega,
Uma outra área da vida dela fica, como é que eu posso dizer isso? Como? Aguçada, é isso mesmo, fica aguçada. Quando uma pessoa é surda, por exemplo, uma outra área da vida dela fica aguçada também. Então, na minha vida agora, eu ia começar a viver de tal forma a superar o complexo de inferioridade que eu tinha. E como que eu ia fazer isso? Eu pensei, eu tenho que sobressair. O Kel, ele viveu comigo todo esse tempo. O Kel, ele me conhece desde 89, na verdade, que foi quando nossos irmãos, a minha irmã se casou com o irmão dele. Então a gente conviveu junto e eu fui morar lá junto com ele. Então a gente conviveu muito tempo junto. Então ele acompanhou todo esse processo que eu vou falar para vocês hoje. Então eu comecei a trabalhar na minha vida para superar o complexo de inferioridade. E para superar o complexo, eu teria que trabalhar uma área da minha vida, que era sobressair diante das pessoas, sobressair diante dos amigos, sobressair. Agora, veja só, queridos, para começar, eu tinha que conseguir uma namorada. Esse é o primeiro ponto. Conseguir uma namorada, porque assim, se você consegue uma namorada, você está bem. Não é? Diante dos meninos, você está muito bem. Só que aí eu pensei o seguinte, se eu conseguir uma, eu estou bem. Se eu conseguir mais de uma... E foi exatamente o que eu comecei a fazer com a minha vida. Não é que, como adolescente, ele sabe disso. Como adolescente, eu comecei a ficar com uma menina após a outra menina, após a outra menina, e eu não parava mais com ninguém. Por quê? Porque eu tinha que tanto satisfazer aquilo em mim, como mostrar para os outros que eu não era só um boca torta. Então eu comecei a viver dessa forma. Eu comecei eu me lembro, eu tenho alguma habilidade, todo mundo tem uma habilidade. Então eu me lembro de ter entrado naquela escola no Vista Alegre, a minha escola lá, e eu me lembro de um rapaz batendo na mesa, fazendo como se fosse um pitchbox, né? Ele batendo e fazendo um rap. E eu fiquei observando, e eu pensei, cara, eu gostava de cantar as músicas do Racionais naquela época, eu gostava muito, eu sabia de cor as músicas, e era 1992. Então eu gostava, e eu estava batendo ali, eu pensei, cara, é a minha chance de aparecer, sabe como que é isso? De aparecer. Então eu falei, eu canto um rap em cima dessa batida. Ele falou, você canta? Eu falei, eu canto um rap em cima dessa batida. E ele estava lá batendo e eu fui em cima. E eu fiz o rap em cima da batida dele, e daqui a pouco começou a juntar gente à nossa volta. Na escola, daqui a pouco começou a juntar gente, e a gente fazendo rap, e daqui a pouco os professores chegavam, e eles ficavam olhando aquilo, e ficavam admirando. Então eu tinha descoberto algo na minha vida, que eu queria destacar, eu queria estar em destaque entre eles. Então a única forma era descobrir o meu talento, descobrir o meu dom, e descobrindo o meu dom, as pessoas iam começar a olhar para mim diferente. Então eu comecei a cantar rap, eu sabia cantar rap. Eu sabia fazer muito bem o rap. Então eu comecei, de repente, a cantar agora os raps. Saiu da escola e eu comecei a cantar nos salões de festas. Eu comecei a cantar nos bailes, que antigamente chamava baile. Então eu comecei a cantar o rap ali. Então aquilo começou a me deixar com uma certa fama no bairro onde eu morava. Porque agora eu era o cantor de rap. E você sabe, o cantor de rap, ele não é qualquer pessoa, ele é o cantor de rap. Então eu comecei a cantar rap. E eu comecei a viver dessa forma. E sabe, queridos, e eu comecei realmente a ter uma menina atrás da outra menina, e eu conseguia as meninas bonitas, porque assim, eu tinha que conseguir menina bonita, porque senão eles iam falar, feia, claro que você consegue, é fácil. Então eu tinha que conseguir meninas bonitas, então eu conseguia as meninas bonitas. Mas aquilo, queridos, através dos anos, porque eu fiquei lá por 2 anos. Eu fiquei até o ano no final de 93, no começo de 94, eu voltei para a casa dos meus pais e também voltei para a igreja. Mas eu tinha bagunçado tanto que eu pensei que eu estava com aquela doença que, você sabe como que é, eu pensei que eu estava com HIV. Um amigo meu falou para mim, cara, a mina errada, você pegou a mina errada, agora você... Com HIV. Agora imagina eu, 15 anos de idade, com a cabeça pensando, eu saí da igreja,
Porque quando eu saí da mesa de cirurgia, porque eu lembro que eu tinha feito um voto com Deus, sabe? Minha mãe tinha falado para mim, faça um voto com Deus, filho, de que se Ele te curar, você vai se batizar nas águas. Então foi o que eu fiz. Eu fiz um voto com Deus, Pai, se o Senhor, eu fiz a oração lá, não lembro as minhas palavras, mas eu disse para Ele que se Ele me curasse daquilo, eu ia me batizar nas águas. Então Ele me curou e eu me batizei nas águas. Só que eu me batizei nas águas e saí da igreja, que é o processo que eu estou contando para vocês, que eu fui morar no Vista Alegre. Então eu saí da igreja, desviei da igreja. Agora, 15 anos e eu estou com aquele problema. Eu pensei que eu estava. Eu pensei, e agora? Eu vou morrer, estou desviado da igreja e vou para o inferno. O que eu vou fazer? O que você faria? Eu vou correr para a igreja, porque se eu morrer na igreja, eu pensava assim, né? Se eu morrer na igreja, eu vou para o céu. Então eu vou voltar para a igreja, 15 anos de idade. Eu voltei para a igreja, só que quando eu cheguei na igreja, eu descobri algo que eu não sabia antes. Eu comecei a me apaixonar por Jesus, a me apaixonar pela igreja. Agora eu estava com 16 anos, eu comecei a me apaixonar pela vida cristã, eu comecei a me apaixonar por esse negócio sabe, esse negócio que a gente vive aqui, eu comecei a ficar apaixonado por isso aqui. Eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin, alguém me emprestou um livro do Kenneth Hagin, então eu não gostava nem de ler, mas a partir daquele momento eu passei a querer ler, porque eu queria descobrir, eu comecei a ler os livros do Benny eu comecei a ler. Então agora eu estava vivendo de uma forma, eu estava tentando superar o complexo de inferioridade. E para superar o complexo de inferioridade, eu tive que descobrir algumas coisas. Eu tive que viver, passar por algumas coisas, e eu agucei algo na minha vida. Eu agucei um sentimento de que a luta para mim só acaba quando eu vencer. Vou dizer de novo para vocês. A luta para mim só termina quando eu vencer. Se eu não vencer, então a luta ainda não acabou. Então eu comecei a viver dessa forma, eu comecei a fazer dessa forma. Agora eu cheguei na igreja, só que eu tinha um problema. Você não chega na igreja e muda da noite para o dia. Então eu cheguei na igreja como? Vindo do mundo para a igreja como? Uma pessoa que ficava com as meninas da igreja também. Mesma coisa. Fazia do mesmo jeito. E eu ficava ali, só que eu estava tentando acertar, eu estava tentando fazer certo, porque agora eu estava apaixonado por Deus, eu estava apaixonado pela igreja, eu estava apaixonado por Jesus. Então eu queria fazer certo. Então, mais uma vez eu estava ali diante de Deus falando assim, me perdoa, me dá outra chance, eu vou fazer certo. Me dá outra chance, eu vou fazer certo. E eu fiquei 5 anos naquela igreja. 5 anos. Só que eu fiquei 5 anos, só que eu comecei a viver, eu não tinha mais o complexo de que eu não conseguiria. Pelo contrário, agora eu tinha que me controlar para não passar dos limites. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora eu tinha que trabalhar algo em mim. Porque assim, se você quer agradar a Deus, você vai ter que colocar a sua carne no lugar dela. E como eu estava viciado, eu tinha que agora fazer o processo inverso. Vocês entendem o que eu estou pregando? Está abençoando alguém aqui? Eu tive que fazer o processo inverso agora, porque o processo inverso seria agora eu colocar minha carne em sujeição a Deus. Mas eu tinha alcançado algo na minha vida. E esse algo me levaria a muitos lugares na minha vida. Eu comecei a descobrir. Eu estava lá 5 anos naquela igreja, como eu estava falando, e Deus falou para mim assim: sai dessa igreja, muda para uma outra, e agora você, dali em diante, você começa de novo e põe a sua vida em ordem. Eu disse, como que eu vou fazer isso? Eu sou criado nessa igreja. Eu estou vivendo nessa igreja a minha vida toda, basicamente. Como que eu vou deixar a igreja que eu estou tão acostumado com todo mundo? Deus disse para mim, sai dela, mude para uma outra igreja que você não conhece ninguém, e lá eu vou te ensinar outras coisas. E aí agora eu tinha que procurar uma igreja para mim, e eu comecei a procurar uma próxima de casa, e eu encontrei a igreja dos pais da Viviane. E eu cheguei lá naquela igreja, e tinha 3 pessoas ali orando. Era o tecladista e 2 moças que cantavam no louvor. Eu cheguei com meu irmão, o Emerson, e a gente sentou lá. Chegamos antes de começar o culto. E uma das pessoas era a Viviane. E eu olhei para ela e eu pensei... Ela estava conduzindo a oração. Ela era líder do louvor lá. E ela estava conduzindo a oração. Eu pensei, interessante.
Mas agora veja, queridos. A Viviane era um caso assim. Ela era a filha dos pastores, moça bonita, com o cabelo maior do que o da Sara, moça bem bonita lá na igreja, filha dos pastores, e tinha uma fila de meninos tudo atrás da filha do pastor. Uma fila de meninas. Então, é aqui que vai ter algo que eu quero ensinar para vocês e para quem está me ouvindo. É aqui que está o ponto onde eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Então, eu vi que tinha... Eu comecei a gostar dela mesmo. Eu comecei a me apaixonar por ela. E na época, a mãe dela gostava de mim até então. Porque depois que eu disse para a mãe dela que eu estava afim da filha, ela já não gostou mais de mim. Acabou. Sério. Ela não gostou. Ela disse assim, entra na fila, tem um monte de gente aí. Ela falou desse jeito para mim. Eu pensei com meus botões. É aqui que está o ponto. Eu pensei com meus botões. Ela não sabe quem eu sou. Porque a luta para mim só acaba quando eu vencer. Eu comecei porque eu comecei a ler muitos livros de relacionamento, queridos. Muitos livros de psicólogos cristãos falando sobre casamentos, falando sobre relacionamentos. Eu comecei a ler muita coisa nesse sentido, então eu aprendi muita coisa. Eu comecei a observar muita coisa. Então eu pensei assim, se eu tiver uma chance de conviver com a pessoa que eu estiver gostando, eu consigo fazer com que ela goste de mim. Eu comecei a me determinar assim. Eu preciso só ter uma chance de conviver com a pessoa que eu gosto. Se eu tiver uma chance, eu sei fazer coisas que vai fazer com que ela goste de mim. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho conversado com alguns jovens, olha só, é isso que eu quero ensinar. Eu tenho conversado com alguns jovens, e eu tenho dito para eles o seguinte. Você já viu aqueles casais onde de repente um para de gostar do outro e termina o relacionamento? Já viram? Sabe? O que acontece normalmente nesses casos? Um fica ali sofrendo, não é assim? Um fica ali triste, cabisbaixo e sofrendo, não é assim? Normal isso? É assim, não é? E automaticamente acontece mais o quê? Aquela pessoa começa a ficar de canto, de cabisbaixos, isolado de todo mundo. E ela está desse jeito, por quê? Porque ela está sofrendo por causa de alguém. Eu comecei a descobrir que esse é o fracasso dessas pessoas. Você quer ver um ponto contrário? Vamos imaginar aqui, eu estou ensinando os jovens, a igreja minha aqui é jovens, então eu vou ensinar os jovens alguma coisa, eu preciso ensinar isso. Aleluia. E eu vou ensinar algumas coisas poderosas que funcionou para mim e vai funcionar para você. Queridos, não é questão de aparência. Não é questão de aparência, é questão do que você tem aqui. É isso que vai mandar para você. Eu não tenho uma aparência muito bonita, mas eu tenho uma cabeça que você não tem noção. Você entende? Olha, e lá naquela igreja, deixa eu te falar isso. Tinha uns meninos e tinha um lá que ela gostava. E ele era bonito, menino. Tinha um olho claro. Aqueles meninos bonitos. E ela gostava do menino. E ele gostava dela, ela gostava dele. Mas eu cheguei para confundir a cabeça dela. Não precisa ter aparência, não. Eu me lembro, deixa eu te falar isso. Ela chegou a namorar com ele até. Depois ela terminou. Foi um curto tempo. Eu me lembro de estar aconselhando aquele menino. Eu gostava dela, mas eu estava aconselhando ele. Eu disse para ele o seguinte: cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu também gosto dela, e eu e o fulano, o ciclano, o Detrano, tudo gosta dela. Mas deixa eu te falar algo. Entre nós todos, você é o cara que tem mais chance. Sabe por quê? Porque você é o cara que ela gosta ou gostou, e é o cara que ela já beijou, cara. Então assim, entre nós, você é o cara que consegue. Só que agora você tem que ser inteligente. Não basta ser bonitinho. Tem que ter cabeça. Vocês entendem? Então eu disse... Os mais velhos me aturam um pouco, que eu vou ensinar eles aqui hoje. Eu disse para ele: você consegue, cara, mas você precisa fazer a coisa certa.
Só que naquele jogo, eu também estava. Apesar de eu estar dando algumas cartas para ele, eu não vou dar todas as minhas cartas. Não é? Eu me lembro de ter ido para ela uma vez, e ela disse, não, eu não quero, eu não gosto de você. Eu me lembro de ter ido 2 vezes, ela disse, não, eu não quero, eu não gosto de você. Eu me lembro de ter ido 3 vezes, ela disse, não, eu não quero, eu não gosto de você. Eu estou aqui pensando, ela já está ficando apaixonada por mim. Você deve estar pensando, ele é muito convencido. Mas é melhor ser convencido e conseguir o que eu quero, do que eu ficar ali no cantinho pensando, afinal de contas a vida me deu um golpe, tive uma cirurgia aqui, fiquei com paralisia facial, quem vai me querer? E agora, o que eu vou... Não, para mim, não. Sabe, queridos, o que eu tenho por dentro é o que eu vou ter por fora. Como homem, imagina em sua alma, assim ele é. Como você se imagina? Não, por dentro eu não tenho paralisia facial. De fato, por dentro eu não tenho paralisia nenhuma. De fato que por dentro eu sou muito maior do que eu sou por fora. E de fato que eu posso conseguir aquilo que eu estou determinado a conseguir. E você pode conseguir aquilo que você estiver determinado a conseguir, se você não estiver disposto a desistir. E eu não estou disposto a desistir. Eu já disse para você, eu vou dizer de novo, a luta só termina quando eu vencer. Eu não vou parar enquanto eu não chegar lá. Eu não vou parar até que eu chegue lá. Então, queridos, quando eu digo que eu vou ter 500 pessoas, aconteça o que acontecer, faça o que for, eu vou chegar em 500 pessoas e nada vai me parar, nada vai me segurar. Você entende o que eu estou falando? Pastor, você está falando isso há 6 anos. Eu falei que eu ia ter um bom casamento com uma mulher bonita por mais de 6 anos. Mas hoje eu tenho 17 anos de casado. Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu tenho um filho de 14 anos. E olha, queridos, eu ainda vou muito longe com esse negócio. Por quê? Porque a luta só termina quando eu ganhar. Eu não vou parar, porque Deus está comigo nesse negócio. Deus me fez para vencer. Deus fez você para vencer. Deixa eu dar um conselho para os jovens aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer perder a pessoa que você gosta? Fica lá de cantinho, triste, arrasado. Sabe, o ser humano é assim do ser humano. Quando você está ali triste, ninguém quer ficar perto de você. Mas quando você é o mais alegre da turma, quando você é o mais feliz da turma, ou quando você destaca em algo, as pessoas vão rodar você, elas vão cercar você, elas vão ver que você é interessante. Então eu sabia disso. Oh, como eu sabia disso. Eu ministrava lá o louvor na igreja, sabe? Eu ministrava o louvor na igreja, eu tinha que ser interessante. Eu fazia coisa, olha, eu não ia ficar triste perto da Viviane. Eu ficava triste em casa, quando ela dizia não para mim, nós somos seres humanos, nós ficamos tristes, mas ninguém pode saber. Uma vez eu estava triste em casa, a minha irmã me viu triste, não era para ela ter me visto, mas ela me viu. E aí ela estava quase arruinando o meu negócio. Ela foi falar para a Viviane que... O que você está fazendo com o meu irmão que ele está triste? Meu Deus, como que ela faz isso? Porque assim, ó, a pessoa que você... É conselho para os jovens solteiros, ok? A pessoa que você está interessado, ela tem que ver você sempre sorridente e feliz. Mesmo que você não esteja, mas faça a cara de sorridente e feliz. Não fica de cantinho triste, arrasado. O que foi? Ele não liga para mim, ou ela não liga para mim. Assim você não vai conseguir nada. Você tem que ser a menina mais interessante, o menino mais interessante. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou falando do que eu vivi, gente. Não, eu não ficava de canto lá. Não, as meninas não iam me querer. Aí quando elas ouviam falar aquele cara ali, elas queriam. Sim, elas queriam. Agora, imagina se eu fosse o cara triste da turma. Por que ele está lá no cantinho? É porque ele sofreu uma paralisia facial há alguns anos atrás, então... Tadinho, né? A vida não é tão fácil para ele, a vida é dura para ele, então ele está lá no cantinho. Já pensou? Não, esse não sou eu. Eu não me vejo assim. Eu não sou assim. Eu não vivo dessa forma. E eu tenho tentado ensinar pessoas, porque eu nunca preguei sobre isso publicamente, mas eu já falei com pessoas no particular sobre isso. Eu disse, cara, porque normalmente é com um homem que eu converso. Cara, entende uma coisa, olha para mim. Você acha que era para mim estar onde eu estou?
Casado com a mulher que eu estou? Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Como você se imagina? Isso não diz respeito só a namorico. Isso diz respeito a qualquer coisa. Eu falava para minha esposa, eu não tinha um emprego. Mas eu dizia para ela, nós vamos pastorear em Pirituba. Eu não tinha igreja, nós ficamos um tempo sem igreja, nenhuma. E eu dizia para ela é minha testemunha, nós vamos pastorear em Pirituba, nós vamos ter uma igreja em Pirituba. E depois nós vamos viajar voando, e nós vamos para os lugares voando, e nós vamos pregar nos lugares. Sabe, querido, parte dessas coisas já tem que se cumprindo na minha vida. Não importa quanto tempo vai passar isso. Não importa quanto tempo vai durar isso. Não importa quanto tempo eu vou chegar. Onde eu tenho dito que eu vou chegar. Por quê? Porque Deus, Ele quer que eu chegue. Ele colocou isso dentro de mim. Está dentro de mim. Então, eu já tenho dentro de mim. Eu só estou agora prestes a pisar naquilo. Então, deixa eu te falar. Meninos e meninas. Se você gosta de alguém, por favor, seja a pessoa mais feliz do mundo perto dessa pessoa e a pessoa mais interessante do mundo perto dessa pessoa também. Porque se você ficar de cantinho, o ser humano tem isso, eu ia falar isso. O ser humano é assim, ó, ele rejeita quem está arrasado, mas o ser humano quer perto aquele que é feliz. Tem alguns meninos aqui, algumas meninas aqui que elas são bem animadas, bem felizes. Você percebe que eles estão sempre rodeados de pessoas? Sabe por quê? Porque isso atrai. Isso atrai. Atrai. Você pode ver que esse tipo de pessoa, ele está sempre rodeado de pessoas. Eu comecei a observar isso. Nós precisamos ser inteligentes, queridos. Precisamos ser inteligentes. Quanto mais a pessoa se fecha, menos pessoa vai ter à volta dela. Quanto mais ela é aberta, mais pessoas vão estar rodeando ela. É assim. E eu sabia disso. Eu sabia disso. Eu vivo dessa forma o tempo todo e sempre eu estou rodeado de pessoas. Desde a minha adolescência, eu sempre estou rodeado de pessoas. Pessoas, na época que eu morava no Vista Alegre, os meninos pediam para andar comigo. Fala para ele se a gente pode andar com ele também. Sério, eu recebi esses pedidos. Eu me lembro do rapaz vir para mim e perguntou se pode andar com você também. Falei, manda ele vir aí. Vem andar comigo aqui. Vou mostrar umas coisas para ele. 15 anos de idade. Eu vou ensinar ele umas coisas. Vem aqui andar comigo. Eu fazia isso. Por quê? Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Eu estou onde eu estou pelo que eu tenho dentro de mim. É o que tem aqui, queridos. Às vezes a gente não se importa com essas coisas. Eu não sei como é isso para você me ouvir falar disso. Eu não estou me gabando de mim. Não, querido, eu estou me gabando de algo que Deus precisou fazer dentro de mim, porque senão eu ia viver uma vida arrasada. Uma vida, sabe, de choramingando. Uma vida ali para baixo. Sabe, será que eles não me dão uma oportunidade? Uma oportunidadezinha só, será que eles não me dão uma oportunidadezinha? Não, que oportunidadezinha? Eu vou conquistar esses lugares. Eu vou chegar nesses lugares. Eu vou pregar em grandes conferências. Eu vou pregar em grandes cruzadas. Não, eu não vou pedir para estar lá. Eles vão me convidar para mim estar lá. É diferente. Não, eu não vou ficar implorando. Por favor, você não quer deixar eu dar uma pregadinha? Não. Eles vão me querer lá. Porque eu tenho algo para dizer para eles. Porque eu tenho algo para dar para eles. Deus colocou algo em mim para dar para eles. Você entende? O mundo está precisando desse tipo de mensagem. O mundo está precisando desse tipo de coisa. O mundo está precisando desse tipo de espírito. Um espírito excelente, um espírito para frente, um espírito de conquista, um espírito que vai avançar. O mundo está querendo, porque o mundo está meio perdido. E quando eles veem alguém assim, eles querem seguir, eles querem correr atrás. Eles querem seguir. Eu disse para ela, nós vamos pastorear, nós vamos crescer. E eu tenho dito para ela, nós vamos enriquecer. Nós vamos enriquecer. Para quê, pastor? Eu vou distribuir. Eu vou ser um centro de distribuição. Um centro de bênção para a vida das pessoas. E é enriquecido em tudo. Finanças também, mas inclui tudo. Enriquecido de palavras, de conhecimento, de sabedoria e distribuir.
Eu posso ensinar os meninos a conquistar as meninas. Eu passei por ali. Eu sei como fazer isso. É sério. Então, eu fui lá de novo. Aí a mãe dela não queria, a igreja estava brava comigo, estava todo mundo bravo comigo, eles me tiraram do louvor, eles me tiraram de tudo da igreja, eles ficaram muito com raiva de mim, porque eu estava tentando conquistar a filha do pastor. E eles estavam percebendo que eu estava conseguindo. Ela não sabia, mas eles estavam percebendo que eu estava conseguindo. Ela não sabia. Então eu disse para a mãe dela, tudo bem, eu vou parar com tudo isso aqui, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Agora, tudo bem, me perdoa, desculpa aí. E agora eu vou marcar um encontro com ela para me avisar ela que eu vou sair dessa igreja. E eu marquei um encontro com ela. Vamos conversar. Eu chamei ela para conversar. E eu disse para ela assim, é claro que você tem ali dentro do seu coração uma jogada, né, também, né? Se der certo, maravilha. Se não der certo, eu volto para lá fazer o quê? Eu volto para a igreja onde eu vim. Então eu disse para ela, vou voltar para a igreja porque seus pais estão bravos comigo. Não deu certo aqui para mim. Então eu queria te falar pessoalmente que eu estou indo embora. Deixar essa amizade aí, né? Vou deixar essa amizade. E naquele dia ela começou a chorar. E eu jamais vou me esquecer disso. E ela começou a chorar. Eu disse, o que você está chorando? Porque agora eu também gosto de você. Se você gosta, aí eu fiquei inconformado. Se você gosta de mim, por que a gente não começa a namorar? A gente vai lutar com todo mundo, a gente vai enfrentar todo mundo, a gente vai ficar junto. Aí a gente começou a chorar junto. 9 meses depois a gente estava casado. Casamos. 9 meses. Casamos. 1 ano e meio depois, nós tínhamos a Sara. Depois mais 2 anos e meio, mais 1 ano depois, né? Gustavo. 1 ano e meio. E nós casamos. E nós estamos casados. E eu criei algo dentro de mim. Sabe, como eu tinha um problema, que era o complexo de inferioridade, então eu tive que... algo tinha que crescer dentro de mim. E sabe o que cresceu dentro de mim? A determinação. Eu sou um cara determinado. Eu sou um cara que você não vai me ver desistir. Essa luta não tem só 2 rounds, não. E se no 3º round eu perder, eu me levanto e eu vou para o 4º round. E eu vou até o fim. Eu não desisto. Eu não vou desistir. Você entende, queridos? Eu fico vendo as pessoas, elas choramingando, elas desistindo fácil. E eu tenho um espírito dentro de mim, que não me deixa desistir. Nem se eu quisesse, Dan. Se eu quisesse desistir, esse espírito que está em mim não me deixa desistir. Então eu não desisto. Eu não fui treinado para desistir. Eu fui treinado para ir até o fim. Porque Deus precisou me treinar, Deus precisou me ensinar, Deus precisou me mostrar a lei da sobrevivência. Não, as pessoas não me chamam mais de boca torta, agora ela fica olhando assim, como esse cara consegue fazer isso? Como esse cara consegue chegar onde ele está chegando? Como ele consegue fazer isso? Elas olham para mim e elas... se pergunta, porque eu nasci pobre, de uma família pobre, ninguém me conhecia, ninguém sabia meu nome, e sabe, todos os dias eu recebo mensagem de muitas pessoas, de vários estados do Brasil, e ainda de fora do Brasil, da Angola, eu recebo de Portugal, dos Estados Unidos, eu recebo do Canadá, eu recebo de outros lugares, as pessoas me conhecem em muitos lugares pelo mundo, mas eu vim daquela... Sabe, fica imaginando, pensa comigo, queridos, se eu fosse aquele tipo de pessoa que estava mesmo ali, ó, fracassado. Sabe, às vezes eu fico pensando, chegou um tempo na minha vida que, aí foi extraordinário, eu descobri a tal da oração em línguas, porque na oração em línguas você não precisa pagar nada, na oração em línguas você não precisa ter fama, na oração em línguas você não precisa ter dinheiro,
Na oração em línguas, você não precisa ser famoso, não precisa ser bonito, você só precisa ter uma boca e você precisa se determinar que você vai orar. E como eu sou um cara determinado, então assim fica fácil. Enquanto as pessoas estão tentando discutir, eu não sei se funciona, eu acho que funciona, talvez funciona, eu não sei se ele está certo, eu não sei se ele está errado, eu não quero saber. Sabe de uma coisa? Eu tenho orado em outras línguas e isso tem feito coisas na minha vida, então assim, eu estou determinado a não parar, a não desistir, e aí em frente até eu viver tudo que a Bíblia diz que eu tenho que viver, e eu vou viver tudo que a Bíblia diz que eu tenho que viver, então eu estou determinado a ir até o fim. Eu fico pensando, se as pessoas, aquelas que eles ficam em depressão, depressivas, ou começo de depressão, se elas acreditassem na oração em outras línguas, e começassem a orar, elas não só sairiam dali, mas Deus colocaria elas no topo. No topo, queridos. Por quê? Porque na oração em línguas, Deus guia o seu caminho. Ele vai aplanando o seu caminho. Na oração em línguas, Ele prepara as coisas para você viver. Na oração em línguas, Ele prepara o seu casamento. Na oração em línguas, Ele prepara o seu ministério, a sua vida profissional. Na oração em línguas, Ele te dá sabedoria. Ele traz os entendimentos das coisas miraculosas do Espírito Santo para você através da oração em línguas. Então eu descobri isso. Eu já sou um cara assim. Ainda eu descubro que é só você ficar ali orando em línguas. É fácil assim? Eu estava ralando. Até agora eu estava ralando. Agora é só orar em línguas. O que precisa? Não fica aí orando em línguas. Mas só isso? Fica mexendo a boca. Ah, meu querido e minha querida, quando eu li a primeira vez o livro do David Robertson, ele falando que era só ficar orando em línguas, você não imagina o que isso foi para mim. É só isso? Pelo amor de Deus, não tem outra coisa? Não, é orar em línguas mesmo. Deixa comigo. Deixa comigo. E sabe, essas coisas têm me trazido até aqui. Essas coisas têm me levado a ir de lugar a outro. Tem feito as pessoas querer me ouvir em muitos lugares. Elas querem ouvir. Elas querem ouvir o que eu tenho para falar. Não sou eu. Mas o que eu tenho para dar para elas do Espírito Santo. Você entende? Você não vai me ver com depressão, você não vai me ver fracassando, você não vai me ver desistindo. Você não vai me ver derrotado. Não vai me ver derrotado. Eu sou um cara determinado. Imagina só, queridos, nós todos temos o Espírito Santo poderoso nos ajudando. Dá para falhar assim? Dá para perder assim? Dá para fracassar assim? Dos 16 anos até os 40 anos, que eu tenho 40 anos, eu nunca mais desviei. Eu nunca mais quis abandonar essa palavra. Eu nunca mais quis abandonar o Espírito Santo. Eu nunca mais quis abandonar a igreja. Eu nunca mais quis abandonar. Eu deixei o mundo totalmente. Olha, eu estive lá, eu estou aqui. Eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor. Eu estive lá. Eu não falo de algo que eu não conheço. Eu sei o que é o mundo. Eu estava lá. E eu tenho estado os últimos anos da minha vida na igreja, a maior parte da minha vida na igreja, e isso aqui é extraordinário. Eu gosto desse tipo de vida. Eu gosto de viver assim. Eu gosto de ouvir o Ricardo falar sobre o Espírito Santo. Eu gosto de ver ele se mover no Espírito Santo. Eu gosto de ouvir ele chorar quando ele lê um versículo da Bíblia. Eu estou pensando, por que ele está chorando? Só o Espírito Santo faz isso. Eu gosto disso. E eu gosto de ver pessoas determinadas. Diga para você mesmo, a luta só termina quando eu vencer. De novo, a luta só termina quando eu vencer. Você entende que com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento, e se você colocar isso para dentro de você, como eu tenho dentro de mim, você sabe que nada vai te parar? Nada vai te segurar. Quando você tem esse tipo de determinação, nada vai prender você, porque assim, você não está disposto a largar. Paulo, o apóstolo, ele tinha esse espírito, gente. Paulo era dessa forma, mas ele era dessa forma, ele vivia de tal forma, que eles mataram ele, e ele ainda se levantou, e ainda não acabou. Ele disse, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira
e eu guardei a fé. Agora sim eu estou pronto para ser entregue. Você percebe? Ele estava pronto para se entregar. Não, eles não iam prender ele. Não, eles não iam arrancar a cabeça dele. Ele estava pronto para se entregar. É diferente, queridos. É diferente. Então a luta só termina quando eu vencer. Se eu não vencer, ainda não acabou. Sabe? Porque o diabo ele vem contra nós. E você sabe, ele é um inimigo derrotado. Mas ele é um inimigo derrotado que está derrotando pessoas. Eu não sei como que ele consegue derrotar pessoas sendo um inimigo derrotado. Então, se eu tenho um inimigo que luta contra mim, que é derrotado, então a luta só termina quando eu vencer ele. Eu não posso ficar prostrado. Eu não posso ficar derrotado. Eu não posso ser derrotado. Por quê? Porque ele é um inimigo derrotado. Deixe os seus complexos de inferioridades de lado. Joga no lixo os seus complexos e viva como Deus quer que você viva. Não fica de canto. Não fica choramingando. Você é especial porque Deus te fez especial. Deus não me fez somente a mim especial, mas eu tenho consciência de uma coisa. Ele me fez especial. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na igreja em 1994, eu fiquei com vontade de pregar. Eu fiquei com vontade de pregar, mas eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha de tudo. E eu ainda estava lutando contra algumas coisas. E eu disse para Deus assim, tá legal, o Senhor quer que eu pregue? Se o Senhor me curar, eu prego. Me cura, eu prego. Mas eu estou pregando já tem há muitos anos já. E Deus transforma a derrota em vitória. Você não pode perder. Eu falo sobre tudo. Tudo que você puder pensar na sua vida. Você não pode perder. Mas você precisa estar determinado. Eu não vou perder. Sabe quando você comete um erro? Tem pessoas que cometem erros e elas param. Por quê? Elas se param. Eu errei de novo. Não, querido, você está aqui na terra, você vai errar. Então, eu me via errando. E eu falava, mas como eu não vou desistir, então eu vou levantar, vou pedir perdão para Deus e eu vou atrás do meu negócio. Sabe, é esse tipo de espírito que você precisa ter. Agora, você erra e depois fica lá. Não dá para mim não. Eu realmente não consigo, eu realmente não dou para isso não. Que isso? Levanta. Limpa a poeira. E vai atrás dos seus sonhos. Vai atrás dos seus objetivos. Vai atrás de conquistar o que você tem que conquistar. Não para. Não desista. Porque eu não desisti de mim. Deus não tinha desistido, mas se eu tivesse desistido, Deus não teria o que fazer. Eu não desisti de mim. Quando eu cheguei na igreja que eu ficava errando um erro atrás do outro, eu não desisti de mim. Eu vou chegar, Deus disse que eu tenho que chegar lá, eu vou ser pastor, eu vou ser pregador, eu vou ser um homem de Deus, eu vou andar correto, eu vou andar de maneira certa, eu vou fazer a coisa certa, eu vou viver de maneira honesta. E eu tenho vivido os meus últimos anos assim. Eu não era assim, mas agora eu sou. E eu tinha que provar para mim mesmo que eu ia ser fiel à minha esposa. E nesses últimos 17 anos, eu tenho sido fiel a ela. Fiel, fiel. Completamente fiel. Fiel. Mas eu tinha que provar para mim que eu ia conseguir fazer isso também. Mas eu estava determinado que eu ia fazer isso. Amém? Aleluia. Sobe o grupo de louvor. Vocês receberam alguma coisa hoje aqui? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coragem, queridos. Coragem, 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 coragem.
Coragem para viver o melhor de Deus, para ter o melhor de Deus. Ah, tem outra coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês ainda vão me ver dar o sorriso mais perfeito que vocês já viram. Porque ainda não acabou, eu ainda estou aqui. E eu só saio dessa terra completamente curado disso também. Sim, tem duas coisas aqui nessa terra que eu ainda vou viver antes de morrer. O primeiro, eu vou dar um sorriso perfeito. Esse é o primeiro. E o segundo, eu vou viver um avivamento. E eu não arredo o pé. Porque, como eu disse, a luta só termina quando eu vencer. Então não acabou para mim ainda. Pastor, mas 1990 até 2017 já se passaram 27 anos. Não importa. Pode ser 30, pode ser 40. Não importa. Eu vou viver dessa forma ainda. Porque a luta só termina quando eu vencer. Vamos lá, vamos cantar? Há uma unção disponível aqui para curar. Unção que liberta o cativo. Unção